Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Regenera Aí. Este é um programa para dentistas, onde vamos discutir as estratégias para dominar a preservação do rebordo alveolar e ganhar em dobro por hora clínica. Eu sou a professora Sandra Fabiano. E o tema do episódio de hoje é: chega de perder dinheiro mandando seus pacientes para o especialista em casos em que você, clínico geral, poderia tratar no seu consultório. Bem, eu vou começar explicando em que situações você, clínico geral, poderia tratar seus pacientes no seu consultório, deixando para o especialista aqueles casos mais complexos que são da alçada realmente do especialista, ou seja, cirurgias mais avançadas seriam para o especialista. E o que é a preservação do rebordo alveolar? O que é a preservação do rebordo alveolar e como ele se aplica para que o clínico geral possa resolver? Nós, dentistas, nos formamos para prevenir doenças bucais ou para tratar as doenças que aparecem, geralmente doença cárie, doença periodontal ou outras doenças. Tratar seria a prevenção primária e a prevenção secundária. Essa é a função do dentista, cuidar do paciente, cuidar da saúde bucal e cuidar da saúde geral, consequentemente. Mas, sob certas circunstâncias, a exodontia se faz necessária. Nós sabemos disso. Quando chega um dente diagnosticado como perdido, geralmente nessa pandemia nós tivemos muitos dentes fissurados, fraturados. Eu até voltei ao consultório de urgência o ano passado para atender esses casos. Eu acho que eu atendo uns 2 a 3 por semana. E aumentou muito esses casos porque provavelmente os pacientes não têm voltado muito para manutenção periódica, agora que eles estão começando a retornar. Falando do ano passado, começo do ano retrasado também, né? Nós já estamos em 2022 e os pacientes se descuidam, ou os pacientes estão mais tensos, fazem mais apertamento, mais bruxismo. Então esses casos aumentaram muito, então nós temos que aprender a lidar com isso. Se aquela prevenção primária e a prevenção secundária falharam, o dentista ainda tem uma escolha. Ele pode escolher o jeito certo de fazer essa exodontia ou o jeito errado. O jeito tradicional, aquele jeito que a gente aprendeu na faculdade, onde só se extrai o dente, se sutura e ponto, né? Ou o jeito onde a gente vai dar possibilidade para esse paciente repor o dente quando se fizer necessário. Porque muitas vezes o paciente chega ao consultório e ele, naquele momento, ele não pensa em repor o dente, seja por prótese fixa ou seja pela implantodontia, mas futuramente ele vai querer, ele vai retornar ao nosso consultório. Então, se você extrair esse dente, suturar e ponto, a literatura nos mostra que a perda dimensional após uma extração dentária é enorme, ela é drástica. Nós podemos escolher fazer o jeito certo, ou seja, extrair o dente atraumaticamente, em cirurgia sem retalho, flapless, preservando toda aquela arquitetura gengival que dá a beleza do sorriso, principalmente em áreas estéticas, mas também em áreas posteriores. Quantas vezes chegam no nosso consultório pacientes que já extraíram dente há anos atrás e chegam com aquela curva posterior, né? Porque não foi feito nada, só se extraiu e pronto. Então nós podemos fazer a preservação do rebordo alveolar pós a extração que nós vamos fazer. A literatura nos mostra que se não fizermos todo mundo faz trabalho, mas principalmente o trabalho de Schropp, 2003, que é citado por todos os autores que abordam esse tema em artigos recentes e atuais, onde se mostra que 2/3 pós-extração dessa espessura, principalmente, que o paciente perde muito mais rapidamente em espessura do que em altura. Ele perde espessura, ele perde altura, mas muito rapidamente. Após 3 meses, principalmente em áreas estéticas, onde a tábua vestibular é muito fina, o paciente perde 2/3 dessa espessura, é muita coisa.
E após um ano, essa perda chega a ser de 50% em espessura. Ela é drástica. Verticalmente, após um ano, o paciente pode perder de 3 a 4 milímetros e meio. Então, a técnica de preservação de rebordo alveolar, onde nós usamos biomateriais para minimizar essa perda, porque existe sim uma reabsorção fisiológica quando nós extraímos o dente. A gente sabe, se nós extraímos dentes antigamente, quem ainda faz como antigamente, né? Eu falo que é do século retrasado, já se fazia assim, extraiu e pronto, dá uma sutura simples e pronto. Se o paciente volta uns anos depois, no seu consultório, você já percebe claramente ao exame clínico que houve uma perda dimensional muito grande naquela região onde um dente ou vários dentes, pior ainda, foram extraídos. Na faculdade a gente pega muito caso de paciente novo, de menos de 40 anos, principalmente nessa área de pré-maxila, onde a tábua vestibular ela é muito fininha, e os pacientes chegam buscando implante, que eu sou coordenadora de um curso de especialização aqui no Rio, na Faculdade São Leopoldo Mandique. Querem colocar. E mesma coisa com os pacientes de vocês. Eles podem, no momento, não querer colocar o implante, mas eles, no futuro, certamente. A vida vai passando, o paciente às vezes é jovem, ele vai tendo condições financeiras para mais tarde buscar uma reabilitação. E se ele te procurar, você vai ter que mandar ir para o especialista de qualquer maneira, porque são cirurgias mais complexas. São cirurgias de reconstrução do rebordo alveolar. São cirurgias onde você vai reconstruir muitas vezes verticalmente, que é o mais difícil, e também a espessura com blocos ósseos, gastando mais insumo. São cirurgias mais complexas que não cabem ao clínico. Então, o clínico pode sim e deve aprender a fazer, aprender a dominar a preservação do rebordo alveolar pós-extrações, né? Como é que eu vou diferenciar o que cabe a mim como clínico geral e ao especialista fazer? Entendendo o que é a preservação do rebordo alveolar. A preservação do rebordo alveolar cabe em casos onde nós temos o alvéolo tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele alvéolo onde você faz uma extração atraumática, aquela extração que você faz com todo cuidado, com periótomos. Na sequência nós vamos explicar melhor. E você preserva a tábua óssea vestibular, as proximais, a palatina, e você pode fazer a regeneração desse alvéolo com a técnica de preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Ou naquele alvéolo ainda, naquele alvéolo tipo 2, onde o paciente já perdeu uma porção, principalmente dessa tábua óssea vestibular, que é muito fina. A literatura novamente nos mostra que a tábua óssea vestibular, na maioria dos casos, um trabalho com tomografias, vários trabalhos citam também esse trabalho, que é o trabalho do Alessandro Januário, mas existem outros trabalhos também. Mostram que essa tábua óssea, a maioria tem menor, a espessura dessa tábua óssea é menor ou igual, medida em tomografia, do que 1 milímetro. E 50% dessa grande maioria é igual ou menor que 0,5 milímetros. Ela é finíssima. Então, se ocorre uma reabsorção fisiológica natural, essa tábua óssea vai embora, aí o problema estético vem. Né? Se o paciente quiser repor esse dente mais tarde, para restabelecer a sua função mastigatória, a sua estética e a sua autoestima também. O clínico geral vai ter problemas. Quem vai resolver provavelmente é o especialista. Mas você, clínico geral, ainda tem a escolha de dar a opção para o paciente já sair de uma extração com uma preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Em alvéolos tipo 1, como eu falei, que você extrai traumaticamente, o alvéolo está intacto, e até em alvéolos tipo 2. Em alvéolos tipo 3, onde já temos uma perda óssea considerável e também uma grande perda óssea de tecido mole, é caso para o especialista.
porque requer cirurgias reconstrutivas para o tecido ósseo e também para o tecido mole. Como que eu diferencio o que é do clínico e o alvéolo tipo 1, tipo 2, do que eu devo mandar para o especialista? Bom, o exame clínico eu já tenho uma boa noção disso. Porque o alvéolo tipo 3 ele é bem detectável clinicamente. Muitas vezes são aqueles dentes onde tem uma retração enorme, já tem mais problemas visíveis. O alvéolo tipo 1, tipo 2... também, pela sondagem, eu posso diferenciar, mas uma ferramenta essencial para esses protocolos, para que eu possa fazer um planejamento previsível, correto, são as tomografias. As tomografias hoje são uma ferramenta essencial em várias áreas da odontologia. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso tudo, há 23 anos que eu faço implante, as tomografias eram tomografias médicas, enormes. Vinham aqueles os laudos grandes, não tinha um programa específico para odontologia, eram caríssimas, eram feitas em clínicas médicas ou em hospitais. E logo depois veio algumas tomografias específicas para dentistas, mas que não tinham vamos dizer, uma visualização. A gente não conseguia visualizar bem as paredes, ainda não tinha um software. Hoje, facilitou muito. Hoje a tomografia Cone-Beam, as tomografias de alta resolução, nos dão nitidamente todo o contorno desse alvéolo. E as tomografias hoje estão mais baratas, estão mais democratizadas. Em todo lugar a gente acha clínica radiográfica, acho que a gente vai radiológica. E a conversa com um radiologista muitas vezes nos ajuda e muito. Porque muitas vezes a gente recebe o exame, vamos navegar no software, mesmo assim o radiologista ele nos dá um laudo bem feito, uma coisa que a gente sempre tem que ver. O radiologista perde tempo para fazer o laudo. Nós temos que olhar esse laudo e telefonar para ele, ligar para ele, ter um contato para ele para detectar melhor isso. A gente pode ver a tábua óssea vestibular, a tábua óssea proximal, a tábua óssea palatino-lingual e podemos ver, inclusive, a quantidade de tecido mole que ainda temos. Tudo isso nessas tomografias de alta resolução. Então, a gente pode fazer bem a diferenciação de um alvéolo tipo 1, do tipo 2, ao exame clínico, sondagem também, porque no alvéolo tipo 2, se ele já perdeu parte da parede, que geralmente é vestibular, que é mais fina, na sondagem a gente já detecta, e exames complementares, que são a tomografia essencialmente, tomografia computadorizada. E o caso, e alvéolos tipo 3 também, para o especialista que faz, ele vai fazer todo o seu planejamento embasado em uma tomografia, no exame clínico, numa tomografia. Eu dei um nome para o dentista que domina o protocolo de preservação do rebordo alveolar após extrações, de dentista 6 em 1 da odontologia. Por que 6 em 1? É o nome que eu dei, porque são 6 benefícios claros com um único protocolo. Os benefícios são promoção da saúde do paciente. Eu considero que esse protocolo seja uma promoção da saúde do paciente, visto que a prevenção primária falhou, a secundária falhou também. Eu tenho uma escolha, eu dou uma opção para o meu paciente repor um dente, retomar a sua função mastigatória, a sua estética, a sua autoestima. É uma promoção de saúde. É um protocolo seguro, previsível e fácil. Ele promove essa segurança, essa previsibilidade e essa facilidade na sua clínica diária. É um protocolo que nos dá confiança. Então, eu tendo confiança, eu passo confiança para o meu paciente para fechar meus orçamentos. E também é um protocolo que me dá lucratividade. Comparando com uma extração simples e pronto, eu tenho realmente
eu ganho o dobro por hora clínica. Nós já conversamos sobre isso em outras lives aqui que vocês, outros vídeos também que estão aqui em todas as minhas mídias, mas a gente vai voltar a conversar sobre isso. Eu faço esse tipo de protocolo há mais de 20 anos, tanto na minha clínica particular quanto na faculdade, onde eu sou coordenadora de um curso de especialização de implantodontia, como eu já falei. Outros professores também, como a professora doutora Emilde Barroso, que aprendemos mais ou menos na mesma época, e todos os meus assistentes, e os assistentes que foram meus alunos, como o doutor Daniel Pérez, doutora Camila Novarino, doutora Bárbara Carneiro, doutora Vanessa e doutora Selma de Deus, todos acham benefícios imensos nesses protocolos e dominam esse protocolo e são dentistas 6 em 1. Muitos acham, eu recebo aqui muitas mensagens, né, gente? Eu recebo mensagens no meu direct, ou mensagem no Facebook, de dentistas que acham, eu já tenho muito tempo de formado, eu acho que eu já estou com muito tempo, não vou dizer que está mais velho, mas está com muito tempo de formado, para aprender um protocolo novo. Olha, procurem 2 podcasts aqui que eu fiz, um com a doutora Maria Cesarina Leite e outro com a doutora Débora de Carvalho, dentistas experientes, com mais tempo de formado. Todas dão seu depoimento e conversam que realmente o protocolo de preservação do rebordo alveolar pós-extrações modifica a sua clínica. Elas dominam, elas são dentistas 6 em 1, eu brinco com elas. Ambas, e todos os meus assistentes e todos que fazem são dentistas 6 em 1. Né? E muitos também acham assim, eu sou recém-formado, esse protocolo é difícil para mim, eu ainda tenho muito que aprender. Sim, tem muito que aprender, mas aprenda do jeito correto. Porque esse protocolo ele é fácil você seguir o passo a passo. Ele é previsível se você seguir o passo a passo. Promove facilidade. Então, não tem problema ser recém-formado, não tem problema ter pouco tempo de formado. Aprenda o jeito certo de fazer exodontia e promova a saúde do seu paciente. Restabeleça a função mastigatória e a estética e a autoestima. Porque veja bem, hoje um paciente, eu sempre falo, já falei, que não vai fazer um implante agora, porque o implantodontista ele pode implantar, fazer uma instalação imediata, que é muito correto em alguns casos. Ele vai fazer o planejamento tomográfico e ver se vai dar para fazer essa instalação imediata. Mas é aquele paciente que procura o clínico geral em primeira instância, porque é o clínico geral que recebe o paciente, sempre em primeira instância. Ele procura o clínico geral. Ele procura o clínico geral porque tem um dente incomodando, porque ele está sentindo que o dente já está com a mobilidade quase saindo, que ele está com fístula. Ele vai ao clínico geral. Se esse clínico geral não trabalha com especialista, não tem acesso ao especialista, ele pode promover a saúde do paciente, ele pode fazer esse protocolo de preservação do rebordo alveolar pós-extração. E o paciente depois pode ser indicado por um especialista. Ou mais tarde, esse próprio clínico geral já pode estar fazendo implante. Então, todos podem fazer. Todos os dentistas, tanto o especialista quanto o clínico geral. Então, alguns dentistas falam que não querem aprender nada novo também mais. Chega, tá bom, vou fazer uma extração simples e ponto. Não quero aprender mais nada, tá bom pra mim, eu tô ganhando meu dinheiro. Engano. Eu já falei que você ganha em dobro por hora clínica comparando com uma extração simples. E o fato de não querer aprender mais nada na vida, eu acho que não é para ser assim. A gente tem que abrir um leque de opções no nosso consultório. Abrir um leque de opções, fazer uma virada de jogo na minha clínica. Na minha clínica eu quero ser mais bem remunerado, mais reconhecido. A maneira é estudar, é transformar, é fazer coisas novas. E é uma oportunidade também para esses dentistas que estão meio desmotivados, achando que não precisam de aprender a fazer mais nada novo. Nós já falamos bastante aqui sobre os benefícios, né, que essa técnica traz
para o dentista, falamos um pouco para o paciente, logo no começo dessa conversa, mas voltando ao paciente, porque o paciente é o nosso ponto, é quem a gente tem que tomar conta, quem a gente tem que cuidar. A doutora Maria Cesarina, que eu comentei com vocês para procurarem o podcast dela, é muito interessante. Ela é minha ex-aluna também, é uma aluna era mais velha que a turma ali, que estava ali, pessoa experiente, uma excelente aluna. E ela tocou num ponto, ela falou que uma das coisas que encantam ela no protocolo de preservação do rebordo alveolar, quando aparece no consultório dela um paciente edêntulo, paciente com dentadura edêntulo. E ela quer implante, vai fazer a tomografia, aquele rebordo zerado, sem osso, precisando de uma reconstrução muito grande e às vezes, quiçá, até um zigomático, dependendo dos anos que esse paciente ficou sem dente, com a prótese e a idade que ele perdeu os dentes. Bom, e ela tem razão, é muito drástico isso para o paciente. Outra coisa, a gente falou em estética, né? Pacientes mais jovens que chegam na faculdade, muito paciente, muito mesmo, na pré-maxila, de canino a canino, porque aqui a tabossa é muito fininha. Aquilo totalmente atrófico, né? Horizontalmente, verticalmente também, precisando de cirurgias bem grandes. E nós fazemos, sim, lógico que fazemos. É um curso de especialização, eu faço. Eu sou especialista, eu sou periodontista e mestre em implantodontia e professora de um curso de especialização. E aparecem. No meu consultório eu tenho muito pacientes mais velhos, principalmente senhoras, mas senhores também, com aqueles rebordos inferiores já em curva, querendo se livrar para poder se alimentar melhor. Às vezes não é nem por estética, é uma questão de alimentação, se sentir bem, e querem se livrar de uma ponte removível, de uma prótese removível, partir para a implantodontia. Eu acho que o caso que eu mais faço em relação à implantodontia são nesses rebordos inferiores, pré-molares e molares principalmente. E você pede a tomografia e tem a história da paciente, porque removeu, porque não fez nada, e sem osso, totalmente sem osso para você reabilitar. Então a gente tem que pensar no paciente. Essas cirurgias futuras em pacientes que perderam o dente, fizeram uma exodontia sem preservar aquele rebordo, são cirurgias grandes, são cirurgias mais mórbidas, são cirurgias até menos previsíveis. São previsíveis porque o especialista sabe o passo a passo, mas são cirurgias que às vezes você tem que fazer 2 procedimentos, reconstruir tecido mole depois, reconstruir o tecido ósseo, e quando coloca implante, talvez fazer mais alguma coisa, mais alguma cirurgia, que já é uma cirurgia se instalar o implante, mas mais enxerto. Então a gente tem que pensar no paciente e na gente também. Porque se você me perguntar qual que você prefere, fazer uma cirurgia reconstrutiva em pré-maxila ou em área posterior de mandíbula, ou um dente fissurado, fazer uma preservação, fissura de raiz partida. Lógico que eu prefiro. Eu prefiro por quê? Menos horas de cadeira. Então pensa no paciente, muito menos horas de cadeira que ele vai ter. Vai poupar, sim. Ele lá no futuro, quando ele resolver colocar um dente, ele vai ter horas de cadeira, demorar para acabar a reabilitação dele. E para mim, menos horas de cadeira, menos dor nas costas. O dentista sofre com esse problema de dor nas costas, a gente tem que trabalhar mais tranquilo. É um procedimento extremamente previsível. É um procedimento que você sabe o princípio, meio e fim, né? Com os biomateriais, ou com PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, que também dá um pós-cirúrgico maravilhoso, super confortável para o paciente. Então, eu não tenho dúvida
Não tem dúvida nenhuma que é custo-benefício em todos os sentidos. Custo em dinheiro e custo de tempo, custo de sacrifício. Vale a pena, tanto para o dentista quanto para o paciente. Se você pensar o que você cobra numa extração, o que você cobra numa preservação, o que você cobra numa cirurgia reconstrutiva, eu tenho certeza que vale muito mais a pena fazer uma preservação. Vale mais a pena fazer uma preservação. Porque na extração não tem dúvida. Mesmo que você tenha a despesa do biomaterial, nós já fizemos o cálculo, você ganha o dobro por hora clínica. E na cirurgia reconstrutiva, muita gente pode achar, não, é uma cirurgia cara, eu vou ganhar muito dinheiro. Vai ganhar, mas você não pode cobrar 20 vezes a mais do que você cobra. Ou, não vou dizer 20, 10 vezes a mais, 5 vezes a mais do que você cobra numa preservação. E você vai gastar horas, você vai ter mais vezes para ver esse paciente, porque o pós-cirúrgico pode ser mais complicado, pode ter alguma intercorrência. Então, eu não vejo por que não fazer. Não fazer. Por onde começar, né? Por onde começar? Bom, você tem que ter os instrumentais adequados, né? Para esse tipo de cirurgia. A maioria os dentistas já têm. Você vai ter um porta-agulha com o passar do tempo, depois a gente vai mostrar melhor uns materiais mais delicados, mais sofisticados, mesmo porta-agulha, uma pinça de sutura, uma pinça de tecido, mas a maioria já deve ter uma pinça de Addison. Mas até algumas coisas que você tem que investir, né? E o básico que você precisa é isso, e você precisa de um instrumental chamado periótomo, que a maioria já deve conhecer, que é para fazer a sindesmotomia. Só que a sindesmotomia que a gente aprendeu lá na faculdade, que muita gente ainda faz, ainda tem o sindesmótomo, que nome até feio, né? Eu prefiro periótomo. Para você romper as fibras do ligamento periodontal, você vai ter que investir nesse material, que é um jogo, que tem o curvo e tem o reto. Mas eu te digo uma coisa, no próprio procedimento, em 1 ou 2 procedimentos que você faça, que você cobre, você já paga esse instrumental. Não é um instrumental tão caro. E o que seria um periótomo? O periótomo seria um sindesmótomo mais delicado. Algumas companhias fornecem até meio flexíveis. Eles não fraturam, eles não danificam o alvéolo, eles somente desinserem a fibra do ligamento periodontal. Você vai fazer muito delicadamente, movimentos de pêndulo. Nós vamos falar mais sobre isso, movimentos de pêndulo que você vai fazer para você desinserir essa fibra e não usar alavanca inicialmente, não, desinsere bem. É uma questão de paciência. O uso do periótomo, você vai usando a elasticidade, a plasticidade do osso e vai fazendo com muita paciência. E se você depois for delicadamente, principalmente em dentes anteriores, cuidando para não entrar na parede vestibular, você faz um movimento de pêndulo nas proximais e faz um movimento de pêndulo na palatina, e depois você vem com o fórceps mais delicado e gira e ele sai. É uma questão de paciência. Em dente posterior você pode fazer até uma secção de raízes também. Nada impede de fazer em anterior, porque tem dentes mais anquilosados. Mas com bom uso, com bom periótomo, você consegue fazer uma extração atraumática e sem retalho. Então, eu acho, na minha opinião, acho que na opinião de vocês também, com certeza, devemos fazer uma odontologia embasada em conhecimento científico. A literatura é plena de publicações a respeito da preservação do rebordo alveolar pós extrações, atestando, mostrando, certificando, validando esse protocolo. Então é inconcebível que a gente agora em 2022, costumava falar 2022, a gente ainda continue praticando aquilo que se praticava há 100 ou mais anos atrás. Nós, dentistas, nos formamos para salvar dentes, sim. O Tiradentes
é o nosso patrono. A gente vai ter que fazer, sob certas circunstâncias, como eu falei várias vezes aqui hoje, a gente vai ter que fazer uma extração, mas que façamos uma extração certa ou inteligente, porque é inteligência. Você vai fazer uma coisa por benefício próprio, você vai ter mais lucratividade e você também vai beneficiar seu paciente, vai permitir que ele futuramente não passe pelo que muitos pacientes nossos, principalmente meu, como eu comentei das alunas que fizeram o podcast, que retornam ou que vêm para nós já impossibilitados de ter uma reabilitação. A gente não pode esquecer que hoje a população está vivendo muito mais, muito mais. Eu tenho certamente no meu consultório, principalmente, pacientes de 70 a 90 anos, né? Pela periodontia, eu sou uma periodontista raiz, eu faço muita pério ainda, e pela implantodontia. Então, vamos praticar uma odontologia embasada em evidências científicas. É possível? Sim, é possível. Vocês viram falando, não é tão complicado. Nós vamos continuar aqui. Hoje a gente está terminando por aqui. Eu acho que eu já dei a justificativa e a racionalidade científica para o procedimento de preservação do rebordo alveolar pós-extração. Agora vocês têm que dominar e fazer. Como diz a minha aluna também no podcast, ela diz, eu gostei muito de ver isso. É um procedimento que a gente aprende e aplica. E ela chegou lá achando que era uma coisa. Quando ela viu, não faz retalho, sem retalho, o alvéolo permanece todo íntegro assim. Falei, sim, é um procedimento inteligente, embasado pela literatura vigente, pela literatura contemporânea. Então, por hoje a gente fica por aqui e a gente volta com novos episódios todas terças e quintas. Vamos marcar. Terças e quintas, 20h30, a publicação vai ao ar sobre algum outro assunto. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem falar alguma coisa, me mandem um direct no Instagram ou no Messenger do Facebook, me mandem que eu gosto de conversar com vocês. Então, até o próximo episódio. Um beijo!